Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo desta quinta-feira. Uma quinta-feira em que o torcedor vascaíno já acorda de uma forma diferente quanto ao pensamento sobre o futebol do Vasco da Gama. Até porque ontem houve uma entrevista coletiva dada por Pedrinho, o atual mandatário do Clube de Regatas Vasco da Gama, que abriu os olhos de grande parte da torcida Cruz Maltina. Mas olha, torcedor vascaíno, deixa eu te falar, não é apenas de Clube de Regatas Vasco da Gama, instituição em si, que se vive um torcedor. Pois aqui neste Acorda Vascão temos algumas novidades a trazer a vocês sobre a Vasco da Gama SAF, ou melhor dizendo, né, o futebol do Vasco da Gama. Quem será o novo diretor executivo do Vasco? Saídas irão acontecer nessa janela que faltam dias para ser aberta, 1º de abril. Muitas outras informações importantes além dessas você verá aqui neste Acorda Vascão. Para você ter noção, ó, tem até Abel Braga, o Abelão, falando sobre o Vasco e esse atual momento do Gigante da Colina. Então, é um Acorda Vascão importante para você aí, torcedor vascaíno, ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece no nosso Cruz Maltino. Porém, é claro, né, Vascão, antes de começar aqui esse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, né? E você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do canal, venha agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, tá vendo? Role assim, ó, a tela do seu smartphone para cima. Aí vai ter essa palavrinha inscreva-se. Aí sabe o que você faz? Só aperta nela, dá um clique aí e você automaticamente será um inscrito do nosso canal. Além disso, é claro, deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Show, Vascão! Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E eu quero começar aqui primeiramente, né, este Acorda Vascão, relembrando um pouquinho do que aconteceu ontem, pois um perfil, no caso até para trazer com mais certeza, mais convicção, né, o GE, ele ontem fez uma análise da coletiva dada por Pedrinho. A entrevista coletiva ontem dada pelo atual mandatário do Clube de Regatas Vasco da Gama em São Januário. A gente comentou muito sobre essa entrevista tanto no Fala Gigante ontem, quanto também no Boa Noite Gigante ontem. A gente falou sobre o que Pedrinho disse durante a entrevista coletiva e principalmente, né, sobre como o Pedrinho, através de suas palavras, evidenciou um erro que hoje acontece dentro do Vasco da Gama. Um distanciamento, olha, gigantesco entre Vasco como futebol e Vasco como associação. Um distanciamento que não é normal, um distanciamento que não é legal, e muito pelo contrário, ou aliás, muito maior do que isso, né? É prejudicial ao Vasco da Gama. Quem acha que associação e futebol devem andar de formas distintas, acha errado, meu amigo torcedor. Não é porque a associação fez mal ao Vasco durante todos esses últimos anos que deve haver, né, perdão, um distanciamento entre as partes. Para que uma associação seja forte, é necessário um futebol forte. E para que o futebol seja forte hoje, ao meu ponto de ver, é necessário também uma associação forte. Até porque, não sei se você sabe, só um relato aqui a vocês, por exemplo, a SAF, no caso o futebol do Vasco, é responsável por futebol em si. Sub-20, sub-17, sub-15, sub-13, tudo no Vasco da Gama, se tratando de futebol de campo, é da SAF. É da 777 por grande maioria. Mas antes do sub-13 não existe mais modalidade. Não existe um sub-11 de campo, não existe um sub-9 de campo, não existe um sub-7 de campo. No caso, associação. Essa parte, aliás, no caso da 777, né? Essa parte é da associação. E aí, a pergunta que eu faço é: como o Vasco vai ter essa safra, né, de jogadores jovens, dos 5 aos 12 anos, que já aparecem muitos craques, se não tiver uma associação forte? Se a associação não tiver força financeiramente, não vai dar para ter esses craques nascendo dentro do Vasco da Gama. O Vasco perderá vários jogadores. Até porque, meu amigo torcedor, as grandes joias, elas nascem dentro do futsal. Se o futsal não for forte no Vasco, esquece.
Daqui a 15 anos o Vasco da Gama não terá mais nenhuma joia, não terá mais nenhuma promessa, porque a associação vai estar fraca. Então é importante também a associação galgar lado a lado ao futebol, para que financeiramente a associação sendo forte, o futebol vai ser forte. É importante a gente falar sobre isso para vocês entenderem ainda mais o que acontece dentro do nosso Cruz Maltino. E aí ontem o Pedrinho deu essa entrevista muito esclarecedora, né? E durante a entrevista a gente viu que de fato hoje não está normal o que vem acontecendo dentro do Vasco. Para você ter noção, o Pedrinho usou 9 vezes a frase aspas, eu não posso falar, fecha aspas. 9 vezes essa frase foi falada pelo atual presidente do Vasco da Gama. Aos 24 minutos ele usou a frase 3 vezes, eu não posso falar, quando ele disse sobre contrato. Aos 33 minutos ele usou 2 vezes a frase eu não posso falar e uma vez a frase não sei se posso falar, quando ele disse sobre contratações. Aos 45 minutos de coletivo, ele disse 2 vezes eu não sei se posso falar sobre, no caso, o trabalho hoje da SAF dentro do Vasco da Gama. Aos 58 minutos de coletivo, ele disse 4 vezes eu não posso falar e 2 vezes não sei se posso falar, quando fala da parte financeira da Vasco da Gama SAF. E aí, para fechar, os 78 minutos, ele novamente diz, aspas, alguém quer fazer mais alguma pergunta que eu não possa responder? E fecha a coletiva aos 81 minutos, praticamente em 1h30 já de coletiva, ao ser perguntado sobre uma reunião com a 777, ele diz, o que falar na reunião? O que quer falar na reunião com o 777? Então, o Pedrinho muito travado, muito limitado, o que evidencia que há hoje esse distanciamento, né, entre o CRVG e a Vasco da Gama SAF. E esse distanciamento é muito além do que o torcedor vascaíno imagina, é um distanciamento prejudicial, completamente, inclusive prejudicial ao Vasco da Gama em si. Informações que a gente tem, aqui a gestão da empresa norte-americana hoje não tem sido cordial e informal com a gestão do Vasco Associativo, como era, por exemplo, na gestão de Orço Salgado, onde a gente viu uma 777 muito mais amigável, uma 777 muito mais próxima, uma 777 muito mais presente. Hoje a 777 não é assim com a gestão Pedrinho. E por quê? Por que há esse distanciamento? Por que o contato, por que a forma de agir com o Vasco da Gama é diferente com a gestão Salgado da gestão Pedrinho? Por quê? Deixa aí a sua opinião nos comentários, inclusive. Mas é estranho, é louco. Por que essa mudança de atitude? Por que essa mudança de postura? E aí a gente começa a entender cada vez mais que as coisas estão muito além do que realmente o vascaíno pensa. Por exemplo, o Pedrinho, ele não tomou não da SAF do Vasco da Gama em uma ocasião, como eu disse ontem. Ao querer entender melhor o processo, ao querer uma aproximação, ele tomou esses nãos, mas também tomou um não quando, por exemplo, indicou o Felipe Maestro, que foi técnico já do Confiança, do Bangu, do Volta Redonda, um ídolo do Vasco da Gama. O Pedrinho indicou o Felipe para trabalhar no futebol do Vasco da Gama. Indicou o nome do Felipe ao Lúcio Barbosa. E o Lúcio respondeu ao Pedrinho que não era momento para o Felipe estar dentro do Vasco. Por que não? Eu olho hoje e vejo o Felipe como uma peça fundamental, assim, em determinados momentos, para trabalhar dentro do Vasco da Gama. Alguém que conhece o Vasco, alguém que sabe do sentimento que é ser um torcedor do Vasco da Gama, um nome que cheira a história do Cruz Maltino. Ninguém é melhor do que o Felipe para estar dentro do vestiário. Mas se entende internamente na Vasco da Gama SAF que não é o momento. E aí eu volto a perguntar, por quê? Por que não é o momento? Então, é realmente um clima muito complicado, é um clima muito conturbado internamente e principalmente preocupante para o Vasco da Gama. E aí, infelizmente, a gente vê que internamente o clima não é bom entre SAF e CRVG e vê que o clima internamente é de uma bagunça total. E é uma grande loucura, porque ao mesmo tempo que a Vasco da Gama SAF ela não permite a contribuição do Pedrinho no processo, ela não consegue se virar sozinha. Porque hoje a gente vê um Vasco que completa nesta quinta-feira exatamente uma semana que não tem um diretor executivo. Não que seja assim muito maléfico, mas na minha opinião é uma grande loucura você demitir um diretor, demitir um profissional sem ter no mínimo um outro à vista. Você, quando tem uma empresa séria, e tanto se fala de empresa séria, né? Que hoje o Vasco da Gama em si é uma empresa, então fala de se tornar cada vez mais uma empresa, ter esse pensamento cada vez mais de ser um clube empresa. Mas uma empresa, você não vê um profissional sendo demitido sem ter outro ali à vista, sem ter outro profissional, no caso, já traçado no mercado.
Não existe. Se tem uma empresa em que o contador é demitido na quinta, na sexta-feira já vai ter outro contador lá na portinha, ó, esperando para entrar. Se na quinta-feira o administrador da empresa é demitido, se for uma empresa séria, na sexta-feira de manhã já vai ter outro administrador ali na porta. E passa por vários cargos. Cargo do porteiro, cargo do faxineiro, se for demitido, meu amigo, no outro dia terá. Porque não pode ter brecha, e em empresa séria não se pode ter brecha. É só no Vasco da Gama que se demite um diretor executivo na quinta-feira e passa-se uma semana com a janela sendo aberta no dia 1º e não há um diretor executivo. Sabe por quê? Porque na empresa séria, que é o Vasco, traz o inferior, o cargo lá de baixo, para comandar a pasta de cima. Que é isso que vai acontecer. Ramon Dias e Emiliano farão parte da comissão de futebol do Vasco da Gama para ir ao mercado no dia 1º e trazer reforços. Estão dando uma autoridade a Ramon que não é para ser dada a ele. Não estou entrando no mérito se é bom ou ruim o técnico Ramon. Na minha opinião, é muito bom. Uma peça importante, com um contrato renovado até 2025, que renove até 28, 29, 30, marque história, fique 10 anos no Vasco. Mas é uma autoridade que não é para ser dada a um técnico. Como um técnico vai contratar para um elenco? Como? Isso não existe. Não é legal. Não é legal. Estão confundindo as bolas dentro do Vasco da Gama. O trabalho para ser consolidado dentro do futebol, eu nunca fiz curso, nunca fui gestor, nítido, né? Que eu nunca fui, porque trabalho com jornalismo. Mas a gente que trabalha aqui com jornalismo sabe basicamente isso. Isso é o básico para quem entende um pouco de futebol. Que o organograma de um departamento de futebol, ele se começa pelo diretor executivo, e ponto. E ponto. Hoje, no Vasco da Gama, o organograma do departamento de futebol se começa pelo treinador. É o treinador que demite, é o treinador que contrata, porque não há um diretor executivo, não há um supervisor de futebol, não há ninguém que mande dentro do Vasco da Gama a não ser Ramon Dias. E aí você acha que isso está certo, meu amigo? Não tá, tá errado. Passa uma semana, hoje se completa exatamente isso, e o Vasco não contratou ninguém. Vem com esse papo de calma e cautela, mas não se pode existir calma e cautela num clube como o Vasco da Gama, e hoje estamos no dia 28 e a janela se abre daqui a 5 dias, no dia 1º de abril. De acordo com informações que tivemos ontem, 3 nomes estão aí no radar para ser escolhido como novo diretor executivo do Vasco da Gama. O Vasco, de acordo com informações, espera definir ainda neste final de semana qual será o dirigente escolhido. Esses nomes, de acordo com notícias que tivemos da Rádio Itatiaia, em uma baita de uma apuração, estão sendo mantidos em sigilos. Alguns nomes já foram vazados, a gente vai trazer aqui a vocês, mas a ideia da alta cúpula hoje da SAF do Vasco da Gama é ter esse nome definido já no final de semana, contratado para no dia 1º de abril, quando a janela se abre, estiver dentro do Vasco da Gama. E aí sabe o que vai acontecer? Vão botar a culpa no processo, porque o diretor executivo vai chegar no dia 1º. Já era para o Vasco hoje estar negociando com nomes, avançando por nomes, e fechado no dia 1º com nomes. Mas não. O diretor executivo vai chegar na segunda, vai fechar na segunda, aí desembarca no Rio de Janeiro na terça, aí tem a terça-feira para conhecer o CT, conhecer as instalações da SAF na Barra da Tijuca, o escritório de um andar que tem lá na Barra. Aí na quarta-feira ele começa a dar os seus primeiros passos como diretor, entender os processos, e aí só vai ver reforço lá no final de semana que vem. Aí já sabe o que vai acontecer? Passou 10 dias, o Vasco vai estar perto da estreia do Campeonato Brasileiro e quase no fim da janela, que é dia 19 de abril. Então é muito erro que hoje acontece dentro do Vasco. Com relação a esses nomes, ontem mais um nome foi divulgado, né? A gente tem os nomes do Lucas Andrino, temos o nome também, né, do Alexandre Torres, temos o nome do Rui Costa, de São Paulo, e temos o nome ontem divulgado, que foi o do Michel Alves. Lembra desse Michel Alves? Michel Alves é um goleiro que passou pelo Vasco lá no ano, salvo engano, de 2015. 2015 não, perdão, 2013. Foi uma tristeza aquele ano no Vasco da Gama, uma tristeza de goleiro. Michel Alves, eu ouço, chega a dar arrepio. Lembro até hoje, olha, eu era novo. Você tem noção, eu tinha 13 aninhos de idade, 13 anos. Os 3 goleiros do Vasco eram Michel Alves, Alessandro e Diogo Alves, perdão. Os 3, nenhum dava certo. Entrava um, dava ruim, entrava outro, dava ruim, entrava outro, dava ruim. Vasco naquele ano de 2013 foi rebaixado por conta de goleiro e o Michel Alves estava dentro do grupo. Então, é um nome que não tem identificação nenhuma com o Vasco. Na pasta de diretor executivo, como profissional, ele realmente desempenha bons trabalhos no futebol brasileiro. Tem um trabalho hoje muito consistente, por exemplo, no Novo Horizontino. Realizou trabalhos legais. Novo Horizontino, só para contextualizar, foi uma equipe que não subiu a Série A do Campeonato Brasileiro por um pontinho. Um ponto.
Michel Alves fez um excelente trabalho na equipe paulista, ainda se encontra, né, inclusive, nessa equipe. Michel Alves é um nome que passou por clubes também como Criciúma, como diretor executivo, inclusive. Além do Criciúma, hoje, no caso onde se encontra no Novo Horizontino, passou por Guarani, passou por Juventude, passou por clubes, né, realmente sempre com muito destaque. Então é um nome que na pasta da diretoria executiva ele consegue sim se destacar no cenário do futebol brasileiro, mas é o tal do nome novo, né? Nome assim, aposta que o Vasco estaria buscando no mercado, mas o nome que o Vasco analisa. Até o momento não foi confirmado nenhum tipo de contato do Vasco da Gama, mas a informação dada pelo jornalista Joel Silva, que é um jornalista muito sério, né, é que o nome do Michel Alves foi realmente ventilado nestes últimos dias. Então o Vasco segue a inativa e o torcedor vascaíno, acima de tudo, ainda tem que ouvir. Ouvir sabe de quem? Do Abel Braga. Porque o Abel Braga, em uma entrevista dada ao Superfoot Summit 2024, um evento que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, ele falou, no caso, sobre o Vasco da Gama ser questionado. E ele disse assim, ó, sobre o Vasco da Gama após a era Brax. Olha que loucura, né? Paulo Brax foi despedido na segunda-feira após permanecer na primeira divisão. Lamentei profundamente porque não entendi. Muito desse elenco, a comissão técnica, quem não tratou foi ele. Quando ele saiu, falei, comunica que eu também estou fora. Fui levado por ele. Então, o Abel colocando aí, né, o seu cargo como demitido devido à saída de Paulo Brax. Segundo o Abel, caso o Brax não tivesse sido demitido, ele estaria no Vasco até hoje, o que não iria acontecer. O Abel já seria demitido no final do ano, isso estava praticamente certo. Não deu certo ali, Abel Braga e Ramon Dias dentro do vestiário. E aí ele ainda segue, né? Adorei essa função, no caso de coordenador técnico. O Vasco não teve problema de vestiário, disciplina, foi muito legal, benéfico, conheci uma nova área. O Matos, eu não tenho muito o que falar. Saiu chateado pelo tempo que ficou, tentou explicar o motivo. Quando eu estava, quem lidava com eles era o Paulo Brax. Todo mundo achou isso muito estranho. Então, o Abel ainda querendo dar pitaco dentro do Vasco, né? Olha o nível em que, infelizmente, o nosso Vasco da Gama chegou. É tanta loucura dentro do Vasco que agora chegou até a Abel Braga falar do nosso Cruz Maltino. Um fantasma no ano passado, infelizmente, com todo o respeito do mundo ao profissional que o Abel Braga é, mas não apareceu. E aí a gente tem que ouvir coisas como essa e só ficar calado. O que resta ao torcedor vascaíno nesse momento é ficar calado diante de tanta loucura que acontece dentro do Vasco. É uma semana sem diretor, é Abel Braga dando pitaco sobre o Vasco da Gama, mesmo tendo uma passagem completamente apagada dentro do clube. É loucuras atrás de loucuras. A lei da mordaça, versão Vasco. E aí, para fechar esse Acorda Vascão, falar aqui com vocês rapidamente sobre janela, né? Porque tivemos duas informações ontem sobre dois atletas, o Maicon e o Rossi. Primeiramente sobre o Rossi. O Rossi vinha negociando com o Goiás. O Rossi vem sendo oferecido por meio dos seus intermediários a alguns clubes aqui do futebol brasileiro. E um desses clubes foi o Goiás. O Goiás teve o nome do Rossi à mesa, até chegou a avançar pela contratação do atacante. Porém, quem estava muito afim do Rossi era o ex-técnico do Goiás, Zé Ricardo, que acabou sendo demitido neste último final de semana. E como hoje o Zé Ricardo não é mais o técnico do Goiás, as conversas estão estagnadas. O Vasco hoje, no caso, o Rossi, melhor dizendo, né, aguarda a chegada do novo diretor executivo do Goiás para entender se dará ou não continuidade nas conversas com o Esmeraldino. Cabe agora esperar aí essa mudança no cargo do clube goiano. E outro nome é o nome do Maicon, né? Informação que a gente teve aí na noite de ontem, que o Vitória ainda segue interessado no Maicon, não desistiu, e nesses próximos dias aí as investidas podem voltar mais fortes do que já aconteceram lá no mês de fevereiro, antes, né, da janela ser fechada. O clube baiano quer muito a contratação do Maicon e vai vir forte pela contratação do jogador, um contrato de 2 anos, para que o Maicon venha a ser o líder do clube baiano na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda não desistiu o Vitória do Maicon. A proposta feita pelo Vitória agradou muito ao God of Saga, né, como a gente chama ele, e infelizmente o Vasco pode estar perdendo esse defensor de 35 anos de idade, que foi tão importante para o nosso elenco na temporada passada. A ver o que irá acontecer. A gente fica por aqui, esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta quinta-feira. Voltaremos já já com Fala Gigante, temos também Boa Noite Gigante, muito conteúdo, muito vídeo para você aqui no nosso canal. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, é claro, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.